Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar com a doutora Caterine Jatahy. Ela é juíza de direito. A gente vai conversar muito sobre um tema que é importantíssimo e cada vez mais atual, que é sobre a violência doméstica, especialmente na pandemia, quando o número de casos cresceu bastante. Então a gente vai conversar sobre todas as ações que são necessárias para os diversos órgãos, né, de todas as esferas. A gente vai conversar sobre como anda esse tema na Secretaria de Assistência Social, como anda no juizado, nas delegacias, falar um pouquinho sobre os dados, os tipos de violência, para que a gente consiga ajudar aí na orientação de tantas pessoas que precisam de orientação nesse momento, né? Eu vou tentar chamar a doutora Caterine aqui, para que ela possa entrar na nossa live e participar aqui do dia a dia. Boa noite, Regina. Boa noite a todos que estão aqui entrando para participar dessa conversa. Aguardando a doutora Caterine, fiz o convite. Olá, tudo Oi, bem? boa noite, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, doutora Caterine. Tudo bom, doutor Rafael? Tudo ótimo. Quero primeiro agradecer muito assim, aceitar o convite para a gente poder participar desse bate-papo, dessa conversa. Já era um tema que eu queria conversar bastante, né, ao longo da pandemia. Eu tenho feito algumas lives, quer dizer, várias lives durante a pandemia, porque desde que começou com tudo isso, né, muita gente não sabia muito bem como se nortear, como se orientar, em todos os temas, né, desde os econômicos até os temas pessoais. Uhum. E eu busquei fazer ali botar minha assessoria à disposição, busquei fazer uma compilação de todas as informações que as diferentes esferas de governo, sejam nos níveis federal, estadual, municipal, passavam, e muitas vezes elas se conflitavam, né? Tinha um conflito entre elas, né? Cada ente colocava uma direção, uma orientação, e às vezes as pessoas tinham que pesar sobre se seguiriam o que uma prefeitura determinava, ou se o governo do estado determinava, se o governo federal determinava. E a gente pegou várias pessoas que são referências nos diversos temas existentes, Uhum. para que nós fizéssemos essas lives, e todo mundo que tem alguma relação com o tema possa se identificar e ajudar nessas orientações para saber lidar de uma forma um pouco menos dolorosa nessa pandemia que tem afetado bastante gente e pegou a gente. Não vou falar de surpresa, porque já sabíamos do que vinha acontecendo no mundo, Uhum. mas o Brasil, parece que a nossa falta de planejamento, ela se coloca de uma forma assim, muito evidente quando vem a dificuldade. E a gente teve problema porque quando chegou parecia que ninguém sabia o que aconteceria. Mas, dentre todos os problemas aí que a gente está acompanhando, a gente está tentando agora suportar, superar e fazer essa reabertura gradual, né, das atividades para tentar voltarmos ao novo normal que todo mundo chama, né? Com Deixa eu só fazer certeza, uma acho que o rápida momento... apresentação. Uhum. Desculpa. A doutora Caterine, ela é juíza de direito do 6º Juizado de Violência Doméstica da capital e é membro da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, doutora Caterine, muito boa noite, mais uma vez, muito obrigado. E queria só que a senhora pudesse fazer uma introdução, uma apresentação, né? E a gente falar um pouquinho nesse início dos dados e dos conceitos. Por favor, fique à vontade para se apresentar ao pessoal que está entrando. Obrigada. Boa noite, boa noite, Rafael. Boa noite a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com você. Eu acho que essa é uma oportunidade muito boa e muito importante, né? A gente falar sobre violência doméstica em pandemia, porque assim, estão acontecendo muitas coisas dentro das casas, como o senhor mesmo mencionou, a gente está em um momento de isolamento social, muitas pessoas dentro de casa, muitas coisas acontecendo, medo de desemprego, muita gente com fome mesmo, efetivamente. O Rio de Janeiro é um município muito peculiar, com muitas comunidades, que já passa por muitas dificuldades. E agora, com o isolamento social, com a pandemia, essas dificuldades estão maiores ainda, né?
Eu sou juíza de direito, como o senhor disse, lá do 6º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é aquela área de Olaria, que também tem muitas comunidades ali por perto, né? Maré, Limão, muita comunidade, muita gente muito carente e que já precisa, fora de pandemia, de muita atenção, de muita política pública, e agora, nesse momento, precisa mais ainda. E também faço parte da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça, que também trabalha com as políticas públicas de prevenção da violência doméstica e enfrentamento da violência doméstica, né? Que é muito importante também, temos, assim, no sentido de que essas políticas são essenciais para enfrentar a violência, para prevenir a violência e também para julgar com uma maior celeridade. Enfim, temos parcerias com a Polícia Civil, com os nossos parceiros, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública, todos atuando ali numa rede de enfrentamento para a gente diminuir Mas dentro dessa pandemia do coronavírus, temos a pandemia da violência doméstica também. Então, a pandemia dentro de uma outra pandemia. Assim, é uma pandemia muito séria e muito grave, porque a gente já vinha com essa situação de violência. A pandemia do coronavírus, ela se agrava. E aí eu vou dizer assim, por que ela se agrava? Porque, de acordo com todas as pesquisas que nós temos, assim, a nível mundial, isso não é só aqui no Brasil, não, isso é no mundo inteiro, né? Isso é uma questão cultural que já vem aí ao longo de muitos anos e perpassa todas as culturas também, mas que tem caminhado numa modificação. E de acordo com as pesquisas, o lugar mais perigoso para a mulher, isso fora do coronavírus, tá? Isso a gente não está falando de isolamento social, a gente está falando de situação normal, situação normal. Qual é o local em que ocorre a maior parte das agressões? Em casa. Então, o lugar mais perigoso para uma mulher, em tempos normais, é dentro de casa. Mulheres, crianças, né? Pessoas idosas, pessoas mais vulneráveis, o lugar mais perigoso é dentro de casa. E aí vem o coronavírus, vem o isolamento social e as pessoas, assim, as tensões aumentaram muito, tem uso abusivo de drogas, de álcool também, né? Assim, desemprego, fome. Rio de Janeiro, várias pessoas morando no mesmo cômodo. Aumentou também a vigilância do agressor, porque esse agressor não se tornou agressor por causa do isolamento social. Na maior parte das vezes, ele já era um agressor, já era uma relação violenta, abusiva, e com o isolamento social ficaram ali todos confinados dentro da mesma casa. Então, aumenta o controle, as tensões também ficam mais acirradas, ele não deixa sair de casa. Então, assim, muitas questões vão acontecendo que vão aumentando as tensões dentro de casa. Mas o que assusta bastante a gente são as estatísticas. A gente tem um decréscimo de número de registros de ocorrência durante a pandemia. Mesmo aumentando o número de casos sabidamente, é isso? Sabidamente aumentando o número de casos, a gente tem um aumento de 22% de número de feminicídios consumados, mas a gente tem uma diminuição no número de registros de ocorrência. A gente tem um aumento de chamados do 190, do 180, mas registros de ocorrência a gente tem menos. Então, a dúvida que paira no ar é o que está acontecendo? Será que as mulheres não estão podendo sair de casa? Será que os agressores não estão permitindo que elas saiam? Ou será que elas não podem sair por conta da pandemia? Ou, de fato, as delegacias não estão recebendo ou não estão conseguindo ter acesso às delegacias, aos centros de referência? Então, isso é uma questão muito séria, muito grave, que demanda bastante trabalho. Então, todas as instituições agora trabalhando para tentar garantir o acesso das mulheres à justiça. Porque a violência, a gente sabe que aumentou. A gente tem notícias de que na China tenha triplicado, e em vários outros países também. Foi assim na França, na Espanha, em todos os países que passaram já pelo coronavírus, antes da gente, sim, esse fenômeno aumentou. Ou seja, já era também uma coisa esperada e teria que ser feito todo assim, um processo já de uma rede de apoio para já se preparar para isso, né? Quando fosse chegar o momento,
que pudesse ter uma rede de Exatamente. apoio já mais ou menos preparada, que pudesse absorver essa demanda que, por algum motivo, como a senhora falou, ela está acontecendo, mas não está sendo assim, comunicada, ou pelo menos não está chegando, Uhum. as informações não estão chegando de uma forma completa e a gente está com as subnotificações, que são chamadas, é dessa forma. Isso mesmo. E a gente tem que encontrar meios de garantir que ela peça ajuda. Agora, começou uma campanha muito recentemente, está sendo lançada agora, que chama Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Não sei se o senhor já ouviu falar. Aquele É do X, né? exatamente, fazer um X na mão, um X vermelho, e ela vai à farmácia, uma campanha do CNJ, com a Associação dos Magistrados, com a AMB, e agora aqui no Rio de Janeiro, a nossa coordenadoria do Tribunal de Justiça está divulgando a campanha, fazendo contato com as farmácias. Então, a mulher chega na farmácia, mostra o X vermelho, e o atendente da farmácia vai ligar o 190 para ela. Então, é mais uma forma muito interessante, muito criativa de se verificar. Será que ela realmente não está conseguindo chegar na farmácia, na delegacia, que essa vigilância está sendo tão grande, né, que ela só vai mostrar o X e ele vai ligar para a viatura da Polícia Militar e ao local. É muito interessante. Perfeito, né? E, assim, eu perguntar, a ideia de fazer com as farmácias é porque supermercados e farmácias talvez sejam os serviços que as pessoas mais estão procurando. Talvez as duas únicas indústrias, né, do setor econômico que apresentaram crescimento, até em virtude da necessidade, da essencialidade, e por conta disso escolheram as farmácias para que fique mais fácil, porque até uma justificativa para a própria mulher. Eu preciso ir à farmácia comprar um remédio, preciso ir à farmácia para alguma coisa que realmente vai ser essencial, né? É isso, então. É exatamente isso. São os serviços que estão funcionando nos lugares que ainda ela poderia ir, eventualmente, né, na farmácia ou no supermercado. Mas o mais interessante, doutor Rafael, que está acontecendo, que está chamando também a sociedade civil para combater a violência contra a mulher, envolvendo as farmácias, os vizinhos, todas as instituições contra a violência doméstica. Todo mundo, porque é muito importante que todas as pessoas fiquem indignadas com a situação e procurem ajuda mesmo, né? Procurem denunciar nos canais corretos e procurem evitar feminicídios e evitar que pessoas passem a vida inteira sofrendo violência doméstica e nada façam. Porque a vítima de violência doméstica é uma vítima muito diferenciada, não é uma vítima comum. E não é muito... É muito fácil você julgar quando você está do lado de fora da situação, mas quando você está vivendo a situação que você está ali dentro, são muitos sentimentos conflituosos, né? Ela se sente culpada porque ela é mãe dos filhos, ela tem a relação com a sogra, com a cunhada, né, até todo aquele peso daquela carga que você vai trazendo, né, e aqueles ditos populares, ruim com ele, pior sem ele, como é que você vai criar seus filhos sem o pai, você vai ser culpada por destruir essa família. São tantas as coisas que ela vai carregando. São aquelas questões, as questões históricas que nós temos e a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir ir superando esses obstáculos, né? Exatamente. Fora aquele sentimento que ela se sente também enganada, né? Porque ela fala assim, poxa, eu quis, eu escolhi essa pessoa para mim, eu amo essa pessoa, como que essa pessoa está fazendo isso comigo agora, né? E ela acredita também, quando ele pede desculpa, ela acredita que não vai acontecer. Mas, então, para a mulher é muito difícil. Para quem está do lado de fora é muito fácil, mas, pô, ela está com ele também por quê, né? Né? Se ele sempre tem aquele preconceito de achar que, mas se fosse tão ruim mesmo, eu já tinha largado, já tinha ido embora, como se fosse uma coisa tão simples, né? Mas é uma coisa muito difícil. Mas a sociedade está atenta, as instituições estarem atentas. Aí começa com os farmacêuticos, a ideia é passar para o supermercado também. Isso vai envolvendo a sociedade civil, né? Porque não são só os órgãos governamentais, a sociedade também tem que se rebelar contra isso. Um vizinho que está vendo que a mulher está sofrendo violência doméstica também tem a obrigação de pegar o telefone e ligar, né? Não pode ficar na omissão, né? Acho que isso é... Não. Né? Aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, não pode existir. Pelo contrário. Esse tempo já passou. Agora tem que intervir mesmo. Exatamente. Pode salvar uma vida. Vamos, conceituando algumas coisas, vamos lembrar aqui que a gente teve alguns avanços importantes nos últimos anos,
Primeiro a Lei Maria da Penha, quando ela foi sancionada, foi em 2006, correto? 2006. Correto. Em 2015 a gente teve também a Lei do Feminicídio, não é isso? Isso. Ah. E, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela conceituou, acho que 5 tipos de agressão. Agressão física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Né? A senhora podia só tentar dar uma passada em cada um desses conceitos para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor? Né? Então, que é a violência física, psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. Isso. Porque é muito, assim, isso é muito importante. Isso é muito importante, inclusive, Rafael. Porque a mulher, todo mundo, assim, uma violência que deixa marca, é fácil de reconhecer. Você leva um soco no olho, né? Ficou com o olho roxo, todo mundo sabe que aquilo é uma violência, né? É a violência física, é a lesão corporal, né? Você chega ali, não, ele me deu um soco, ele me deu um tapa, ele me deu um chute, um pontapé. Isso deixa marca. Essa violência é fácil de reconhecer. Mas o importante da Lei Maria da Penha foi que ele trouxe outras violências que também são violências domésticas, né? Mas que a mulher, como ela não sabe que é violência, muitas vezes ela não denuncia. Né? A gente tem a violência patrimonial, por exemplo. A violência patrimonial é quando ele, por exemplo, não deixa ela trabalhar, não permite que ela trabalhe, destrói os objetos de trabalho dela, por exemplo, se ela é manicure, ele estraga lá os alicates, os alicates que ela usa para trabalhar, ou ele fica com o dinheiro dela, do trabalho dela, ele chega, quando ela recebe o salário, ele pega para ele administrar e diz que ela não pode mexer naquele dinheiro. E isso é muito comum. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar, assim. Eu sou juíza de violência doméstica há algum tempo, já fui por bastante tempo, fiquei fora um pouquinho, agora voltei de novo. E essa situação é muito recorrente. Independe de classe social. Inclusive, às vezes, pessoas que trabalham um emprego de bastante destaque também sofrem isso dentro de casa. Isso é violência patrimonial. A violência psicológica, quando ele xinga, ele humilha, ele maltrata ela na frente das outras pessoas, diminui, destrói a autoestima. Isso é uma coisa muito terrível também, essa destruição da autoestima. Certo. Isso acontece. E que essa autoestima não tem preço. Exatamente. Muito, muito. Psicologicamente destrói, né? Destrói a mulher, né? Sim, essa violência psicológica, ela, às vezes, ela é muito mais difícil da mulher se recuperar do que a violência física. Né? É muito difícil uma pessoa, quando você tem a autoestima destruída, ela fica com sintomas assim, de trauma mesmo, de quando você é assaltado, aquele sintoma, aquele pós-traumático, sabe? Certo. É muito difícil, ela precisa de acompanhamento psicológico, ela precisa de bastante trabalho para se recuperar e para começar a acreditar nela de novo. Geralmente leva um tempo, né? Até ela conseguir se recuperar e muitas vezes com muita dificuldade. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa daí eu vou te dizer que eu acho que é uma das piores violências que a mulher pode sofrer. Essa violência psicológica. E ela é muito comum. E é muito comum a gente chegar em audiência, fazendo audiência de lesão corporal, e você pergunta para a vítima, ela fala assim, não, ele só me bateu uma vez, foi só essa vez. E geralmente ainda fala assim, não, ele me bateu porque ele bebeu. Só por isso. Ela já dá, entendi. Ela já dá a justificativa de por que aconteceu. Sim, e que não vai mais acontecer porque foi um episódio meio que único ali. Exatamente. Até uma técnica, né? Uma técnica que ele utiliza, ele sempre passa a culpa para uma outra coisa, para uma outra pessoa, às vezes até para ela mesma. Ele fala assim, não, ele me bateu porque ele ficou com ciúme, eu provoquei. Foi eu que provoquei ele. Isso aconteceu porque eu provoquei. Isso é muito comum. Mas aí ela fala assim, não, olha, ele me bateu só uma vez, mas ele já te xingou? Normal, né? Mas ele já te ameaçou? Briga normal de casal, né? Mas já te ameaçou? Já não deixou você presa em casa? Ele me tranca dentro de casa e ele diz que eu não posso sair, já passei 2 dias lá, então ela não sabe. Ela não sabe que aquilo ali é violência doméstica também é crime. Entendi. Violência sexual também, mesmo dentro do casamento, ele obrigar a práticas sexuais não consentidas, também é violência doméstica, porque muitas mulheres às vezes se submetem a diversas práticas acreditando que tem obrigação, e ele fala que tem obrigação,
porque são casados, ou porque moram juntos, ou porque são namorados. Isso também é violência doméstica. E tem a moral, a violência moral. A moral é seria inventar calúnia, difamação. calúnia. Exatamente, Tá. vai dizer que ela roubou, ou se chegar no trabalho dela, não acredita nela, não, ela é desonesta, ela é isso, aquilo. Entende? Que também né, vai ferir a honra dela, mas eu acredito que a psicológica ainda seja a pior de todas. Sim, é que acontece, muitas vezes não é notificada porque a própria mulher vai, né, vai ficando mais reclusa, né? Exatamente. Entendi. Uhum. Vamos lá. Então, qual é hoje, assim, a rede de apoio? Além da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem lá a Subsecretaria de Política para as Mulheres, você tem quem? A Defensoria, o Juizado, a Delegacia, então, né? Essa rede de apoio. Isso, a gente tem uma rede de apoio e uma rede de enfrentamento da violência doméstica. Né? Essa rede é muito importante porque essa rede ela trabalha de forma articulada, uma instituição junto com a outra, cada uma fazendo a sua parte bem delimitada e elas se comunicando. Isso numa horizontalidade. Nenhuma instituição é mais importante que a outra, nenhum trabalho é mais importante que o outro. Mas lembrando que se uma dessas, como se fosse uma máquina com diversas engrenagens, se uma engrenagem não rodar, a máquina não funciona. Não consegue. Não, aí para tudo. Para tudo. Então, a gente tem a rede de enfrentamento. A rede de enfrentamento, ela vai atuar em 4 eixos. São os 4 eixos da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que são o combate, a prevenção, garantia de direitos e assistência. E dentro desses 4 eixos, aí a gente tem os órgãos envolvidos, que são, por exemplo, na assistência social, a gente tem as casas-abrigo, dentro, assim, mesmo assim, dentro de cada um desses pontos, de cada um desse tipo de instituição, você vai ter os especializados e os não especializados. Os especializados em violência doméstica, por exemplo. Nós temos as casas-abrigo, que é o local sigiloso para onde as mulheres podem ir. Ou seja, se ela sofre uma violência doméstica, ela não tem para onde ir. Ela é agredida, ela foi ameaçada de morte, e se ela voltar para a casa dela, ela vai morrer. Ela pode pedir um abrigamento sigiloso. E esse abrigamento sigiloso, ela vai com a roupa do corpo. Ela vai sair de lá, ele não vai saber para onde ela foi. Nesse local, ela vai ficar totalmente anônima. Ela vai... E lá ela vai ter um acompanhamento psicológico, acompanhamento social. Sim. Ela vai ter uma questão toda de tentar reestruturar a vida dela, né? A vida dela profissional, para ela poder trabalhar. Enfim, ela conseguir se ajeitar longe e isolada dele. O ruim disso é que se ela trabalha, por exemplo, ela não pode ir, porque ela não pode ir e vir. O local é anônimo. Nós temos aqui no município do Rio de Janeiro uma unidade e temos uma unidade estadual também. Certo. Né? E ela vai ficar ali isolada. Ela tem que abrir mão da vida dela e ir para esse local. Se ela tiver com filhos, os filhos vão com ela. Também vão ter que mudar de escola. A pessoa realmente fica totalmente inacessível. Né? Também não pode ficar entrando em contato com a família, com os familiares. Porque como ela também está muito confusa nesse momento, ela fala, eu vou ligar para um, vou ligar para outro. Não pode. Né? Ela realmente rompe com toda a vida anterior dela. Certo. Esses são as casas-abrigo. Os centros de referência são os locais onde ela pode ter atendimento social, psicológico e orientação jurídica. São os CIANs e CIANs que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Porque a gente tem essa rede, porque a gente tem a rede municipal, a gente tem a rede estadual e a rede nacional, né? Uhum. Então, aqui no Rio de Janeiro, na nossa rede municipal, nós temos também, além da Casa Abrigo, também temos centros de referência, que inclusive é muito, muito bom, muito bem. Faz um trabalho muito bom e muito importante. É o Chiquinha Gonzaga, isso que você está falando. Exatamente. Aí aqui temos também outro eixo, é a saúde. A saúde, você vai ter clínicas especializadas para violência doméstica, para violência sexual, por exemplo, doméstica não sexual, e outras não especializadas. E o outro eixo de atuação é a segurança pública.
A segurança pública, você vai ter os especializados, são as delegacias especializadas. As delegacias especializadas, mas isso não quer dizer, quando a mulher sofre violência doméstica, não quer dizer que ela só possa fazer o registro de ocorrência na delegacia especializada, não. Pode fazer em qualquer uma, mas na delegacia especializada ela vai ter um tratamento diferenciado. Um suporte melhor, né? Exato. Exatamente. Eles vão conhecer a rede, toda essa rede, porque muitas vezes ela não sabe, por exemplo, a existência do abrigo, ou é do centro de referência, ou às vezes ela nem quer fazer efetivamente um registro de ocorrência, né? Ela precisa só de acompanhamento, ou ela não está preparada para romper o ciclo da violência e ela vai e prefere outra coisa antes de fazer o registro de ocorrência. A gente tem também na segurança pública a Patrulha Maria da Penha, que tem feito um trabalho muito bacana, muito especial, de acompanhamento das medidas do cumprimento das medidas protetivas. É um trabalho que é diferencial, é importantíssimo, porque não adianta a gente conceder uma medida e não saber se ela vai ser cumprida ou não. E a Patrulha Maria da Penha, ela vai acompanhar esse cumprimento. Os patrulheiros são muito bem preparados, eles telefonam para ela, eles fiscalizam e têm feito, durante a pandemia, um trabalho de ponta excepcional, porque continuam nas ruas, continuam indo, inclusive quando vem que a mulher, o que está acontecendo demais, não tem, está passando fome, está precisando de cesta básica, eles têm feito também um trabalho junto com ou de doações, ou junto também com as subsecretarias, levado cestas básicas para as mulheres vítimas de violência doméstica. Certo. Então, é que acompanhamento, porque eles estão na ponta, eles estão ali com elas, muito importante, não pararam. E a gente vai ter os não especializados também, né? São as delegacias distritais, para onde também podem fazer os registros de ocorrência, Polícia Militar, IML, Bombeiro. Alguém perguntou, inclusive, o registro pode ser de forma virtual? Tem as delegacias que tem aquele DEDIC, não é isso? Tem aquele sistema? Não, todas as delegacias... Todas já têm, agora, né? Sim, todas já têm. Agora, durante a pandemia, todas as delegacias distritais, delegacias especializadas, atendem os casos de violência doméstica, presencialmente. Isso é muito importante saber, porque nós tivemos uma falta de comunicação, alguns estavam entendendo que deveria ser feito só online, outros não. Mas a partir de agora, há bem pouco tempo, assumiu houve uma mudança na polícia e todas na Secretaria da Polícia Civil. Sim, exatamente. Está saindo um comunicado que garanta esse atendimento presencial a todos. Até já tinha saído, mas não estava sendo cumprido. Mas agora está sendo reforçado. Isso presencialmente. Ótimo. Pode fazer pelo também online. Né? Se não deixar vestígio, pode fazer online, sempre lembrando de colocar todos os dados, telefone, e-mail, as formas remotas em que ela pode ser encontrada. E temos também o registro pelo telefone, que ainda não está funcionando 100%, algumas pessoas conseguem, outras não, que é o telefone 197, que é uma central da polícia que auxiliaria a mulher a fazer esse registro de ocorrência, se ela não tivesse possibilidade de ir fisicamente ou se não tivesse possibilidade de ter acesso à internet para fazer o registro online. Mas esse serviço, infelizmente, ele não está 100% ainda, mas vai ficar. Se Deus quiser, se essa nova administração abraçar, que eu acho que vai abraçar, vamos ter o registro de ocorrência pelo telefone também. Então, dentro da justiça, nós temos esse nosso último eixo, que são os juizados de violência doméstica, que são muito importantes para julgar os casos de violência doméstica, que tem uma equipe técnica especializada em violência doméstica, que tem um acolhimento diferenciado para as mulheres vítimas de violência doméstica, as promotorias especializadas e as defensorias públicas da mulher. Porque aqui no Rio de Janeiro nós temos o NUDEM, que é o Núcleo Especializado em Violência Doméstica, que também está fazendo um trabalho excepcional durante a pandemia. Inclusive, em razão desse problema que houve, desse perigo e desse medo das mulheres irem às delegacias, elas estavam fazendo diretamente o pedido de medida protetiva através do núcleo. Porque não existe, a Lei Maria da Penha não faz exigência do registro de ocorrência para ser deferida a medida protetiva. Se a mulher for à Defensoria Pública, vier com um advogado,
contando ali, narrando a situação de perigo e o medo que ela está tendo, ela pode ter também uma medida protetiva deferida. E dentro do nosso tribunal, nós temos uma coordenadoria especializada em violência doméstica, que é a coordenadoria da qual eu faço parte, é presidida pela desembargadora Sueli Magalhães, que é uma desembargadora maravilhosa e que tem feito na presidência da nossa coordenadoria um trabalho incrível de criação de políticas públicas e de estruturação de diversos protocolos, o que é muito importante a gente estruturar, porque as pessoas passam, mas se as instituições elas continuam, se os protocolos continuarem também, o serviço continua, né? Então, eu acho que esse trabalho tem sido muito importante. E nessa nossa coordenadoria, nós temos alguns projetos que são muito bons. O projeto Violeta, não sei se já ouviu falar. Não, só de relance, assim, mas não conheço. Então, a Lei Maria da Penha ela dá um prazo de 48 horas para ser deferida a medida protetiva. Com o projeto Violeta, esse prazo ele diminui para em torno de 4 horas. É uma parceria. Ou seja, é quase que instantâneo ali. Quase que instantâneo. Ela vai na delegacia, ela faz o registro de ocorrência, de lá ela vai direto ao juizado, que tem o projeto Violeta, que ainda não está em todos os juizados, mas a gente está em fase de expansão. E lá, no juizado, ela vai ser recebida por um assistente social, por um psicólogo, vai ser encaminhada para a Defensoria Pública da Vítima, especializada na vítima, para orientação jurídica, porque a equipe técnica vai falar sobre a rede, vai falar sobre as opções que ela tem, aí ela vai para a Defensoria Pública especializada, que vai dar aquele suporte, o suporte jurídico, e no mesmo dia o juiz vai deferir ou indeferir, vai analisar o pedido de medida protetiva dela. É um projeto muito interessante, ele é da doutora Adriana Ramos de Mello, que ganhou, inclusive, o projeto Inovário, o prêmio Inovário. Perfeito. Foi muito, muito bem-vindo, porque a celeridade no deferimento da medida protetiva pode fazer a diferença se a pessoa vive ou morre. Né? Exato. Então, essa rapidez da concessão é muito importante. Quantos casos nós já não vimos, daí, né? Temos desculpa, quantos casos nós já não vimos que essa questão de que a mulher foi, denunciou, demorou uma medida protetiva, daqui a pouco o agressor foi lá e até matou, né? A gente já viu vários casos desses aí na mídia mesmo. Então, realmente, isso foi um ajuste que foi feito, que está sendo feito para que seja mais eficiente a aplicação da lei. Então, é isso, entendi. Tem que ter exatamente o que você falou. E quando a gente vê essas coisas na mídia, dá um aperto no coração muito grande, né? E realmente, quando a gente tem aquele monte de processo, você imaginar que dentro de cada processinho, o meu juizado lá tem 8.500 processos. 8.500 problemas de vida, né? Nossa! Porque, não é? É muita coisa. São quantos juizados aqui, só na capital? Só na capital nós temos 7. 7, então multiplica aí 8.500, 8.000 por 7. Mas esse é o que mais tem. Esse é o que mais tem? Um pouquinho menos, é o que mais tem. Então, a senhora que mais trabalha. Não, mas é uma área presenteada. É uma área presenteada. É complicado. Então, muito complicado. E a nossa coordenadoria tem outros projetos, né, como o Protocolo Violeta Laranja, que também foi uma grande inovação, porque aí vem a questão do feminicídio, que você falou do feminicídio, né? Em 2015 veio a lei do feminicídio e criou o tipo feminicídio. Sim. Não que mulheres não morressem antes vítimas, né? Elas morriam também. Mas como não existia o crime, não era previsto esse crime específico, sim, não era contabilizado. Ou seja, né? Desde 2015 tem a tipificação do Código Penal agora do crime feminicídio. É isso, exatamente. Né? Aí a gente passou a perceber esse fenômeno, porque é um fenômeno. E você começa a ver, olha, os números cresceram, os números aumentaram, eles têm essas características, aquelas características, e aí você começa a analisar o crime mesmo, né, em si, esse fenômeno, porque é um fenômeno, é a violência máxima contra a mulher, o feminicídio. Quando o homem perde o controle, porque eu vou falar vou falar para você. Falando muito, né, Rafael? Não, mas olha aqui, a gente está aqui para todo mundo aprender e poder entender melhor um pouco desse...
Porque você Que está eu vou lá falar... na experiência de vivenciar 8.500 processos para passar pelas suas mãos, Não, então eu vou falar... pode falar à Você vontade. Está desculpa, aqui para porque saber, ouvir e essa é uma aprender. coisa importante. E até ajudar a Quando a gente gente na fala hora de feminicídio, de cobrar dos órgãos, principalmente no meu caso dos municipais, para que essa rede feche de uma forma mais eficiente. É isso, tá? Estou aqui para a sim. gente aprender mesmo. Vamos lá, pode Então, falar. porque... Pode falar? Pode. Então, eu vou falar sobre o ciclo da violência. Porque muito pouco, quando a gente fala de feminicídio, feminicídio é o controle máximo. Quando ele perde totalmente o controle sobre a mulher, ele fala assim: olha, você vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Ele vai lá e mata ela. Ele não está se importando com mais nada. Ele não consegue controlar, ele acaba com a vida dela para não perdê-la, né? Então, como é que acontece? Por que é importante falar sobre isso? Que a gente percebe hoje um aumento no número de casos de feminicídio e muitas pessoas querem combater o feminicídio. Mas como combater o feminicídio? Você tem que entender que o feminicídio, ele é o último grau da violência contra a mulher, né? E para você entender isso, tem que entender o ciclo da violência. Porque o ciclo da violência, os especialistas, eles definem ele em 3 fases bem específicas. Que dizem que a violência doméstica é cíclica, ela vem em ciclos e que vão se repetindo e se repetindo. Então, ele começa com a fase da tensão. Ele começa a implicar, ficar nervoso, se irrita com a roupa que ela usou, porque ela bebeu ou porque ela falou. Ele vai se irritando, vai aumentando aquela tensão. Aí, explosão, pum, ele bate, ele empurra, ele xinga, puxa o cabelo, entende? Daquela explosão. Ele entra começa a entrar em uma daquelas, um daqueles tipos de agressão que estão Um daqueles especificados tipos na Lei de Maria da agressão que Penha. a Ele gente vai, falou. ele efetiva a Exatamente. agressão, né, naquele sentido. Ele estoura como se aquela tensão fosse aumentando, fosse minando, né? fosse crescendo, crescendo, crescendo até que explode. E aí, depois da explosão, ele pede desculpa. Olha, aquela coisa que a gente falou, não foi bem assim, você desculpa porque eu bebi, porque você conversou com aquele homem na festa, você me provocou, causou ciúme. Ah, meu amor, eu te amo, eu nunca mais vou fazer isso. E como ela está tão envolvida na relação, ela perdoa. E ela perdoa e começa a fase da lua de mel. É a lua de mel, meu amor, querida, te amo, até ele começar a se irritar. E aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que os especialistas também falam que esse ciclo da violência, ele é em forma de espiral. Ele começa pequenininho, vai aumentando, e o último é o feminicídio. É a explosão. Então, se a mulher não romper, quando ele ainda é pequenininho, quando começa a perceber que a relação é abusiva, que não pode ser assim, que ele, não, ele só empurrou, ele xingou, não, mas isso não vai acontecer comigo, não, pode acontecer. Se a mulher não romper o ciclo, isso acontece. E como é que ela vai romper esse ciclo? Se ela tiver suporte, se ela tiver orientação, se ela tiver informação, se ela saber que pode contar com a rede, que ela pode contar com esses centros de referência, né, que são muito importantes, se ela puder contar com um abrigo sigiloso. Isso é muito importante. E a gente tem aqui no Rio de Janeiro, Rafael, uma necessidade muito grande de um outro equipamento, que existe em alguns outros estados e que tem feito uma falta muito grande aqui para o Rio de Janeiro. Porque, como eu estava falando, a gente tem o abrigo sigiloso. Né? Certo. Mas para a mulher ir para o abrigo sigiloso, ela tem que largar tudo. Ela tem que abrir mão da vida dela. Mas e se ela trabalha? E se os filhos estão na escola? Será que ela pode ir? Claro que num ato de desespero ela vai, né? Mas e também se você vê, se ela tiver um problema psiquiátrico, naquele primeiro momento, ela chega lá e fala assim, olha, se eu não for, o que vai acontecer comigo? Será que... O que eu faço? E a pessoa que está atendendo ela, o que faz com a pessoa? Precisa ainda de uma análise, de uma verificação, mas no meio da noite, por exemplo, vamos colocá-lo no abrigo sigiloso. A gente não tem um outro lugar para colocar. Certo. Então, é uma casa de passagem que existe em outros estados, que ela possa ficar alguns dias, que fosse por um tempo determinado, um tempo específico. E eu não falei... Só para dar uma analisada, então, na situação da estrutura que a gente tem aqui, falando no nível municipal, né, que é onde eu estou mais atento aqui. Até porque é o meu âmbito maior de atuação. Então, a gente tem um abrigo sigiloso.
A gente tem o local para o primeiro atendimento, que é a Chiquinha Gonzaga. E a gente tem até duas casas que usam muito para profissionalização, para conseguir ajudar com algumas atividades ali para a recuperação dela. Mas o que a senhora está falando é o problema, esse meio termo, entre as casas de profissionalização, o abrigo sigiloso, ter uma casa assim, intermediária. Transitória, exatamente. Para que, de repente, durante 15 dias, um mês, ela pudesse ali ir se ajustando com o apoio dos profissionais de todo mundo, para ir se ajustando na sua vida. É isso que está faltando aqui no Rio, né? Porque às vezes ela precisa voltar, por exemplo, à terra natal. Ela lá do Pernambuco, ela estava aqui, ela precisa de alguns dias. Ela vai para o abrigo sigiloso. E uma das coisas que garante o abrigo sigiloso é justamente essa confidencialidade, esse local sigiloso, né? A gente precisa desse sigilo, porque esse sigilo vai garantir a vida de outras mulheres. Então, se você coloca uma mulher ali transitoriamente, no caso, por exemplo, eu falei da que vai viajar. E se você tem uma usuária de drogas, por exemplo? Ela vai sair, ela pode no dia seguinte voltar para o marido dela e ela já passa para um que passa para outro. E o lugar aí acabou toda a rede acaba. Exatamente. E a gente tem lá no Tribunal de Justiça, esse é mais um projeto da nossa coordenadoria que eu não falei, mas eu vou falar agora porque é muito importante, que se chama Seja Vida, que é a Central de Acolhimento da Mulher em Situação de Violência durante o horário do plantão noturno. Porque durante o dia, quem faz esses encaminhamentos para o abrigo sigiloso é o centro de referência. Mas quando o centro de referência não está funcionando, quem vai fazer é a nossa Seja Vida. Certo. Aí a mulher é encaminhada lá para o plantão, e o plantão faz, às vezes, de equipe técnica, de juizado. Então, tem esse acolhimento especial também, porque também os funcionários são formados em psicologia, em assistência social, vai ter esse acolhimento humanizado. E se ela precisar ir para o abrigo, eles vão encaminhá-la. Isso durante a noite inteira, porque é de segunda a sexta-feira, de 18 às 11 horas do dia seguinte, e nos finais de semana. Então, já aconteceu casos de chegarem lá 3 horas da manhã. E a Seja Vida também tem um detalhe interessante, que se tiver numa delegacia distante a 150 quilômetros, um limite de 150 quilômetros, eles vão buscar a mulher. Eles têm um carro no tribunal, tem 2 carros à disposição, que vão lá e buscam a mulher nessas delegacias distantes para levá-las para o abrigo sigiloso ou lá mesmo para o plantão. Entendi. Então, veja bem, que já aconteceu diversas vezes. Chegou 3 horas da manhã, tem uma mulher que fala que vai morrer, que eles não têm o que fazer, mas que ela não tem certeza, mas se ela voltar para casa ela morre. O que a gente faz? O que a gente faz? Ela, não, se eu voltar eu morro, mas eu não posso ir, mas se eu voltar eu morro. Vai. E aí? E aí ela vai e no dia seguinte ela sai. Né? E a gente tem também a questão dos pacientes psiquiátricos, por exemplo. Né? Tem tanto paciente psiquiátrico porque precisam de tratamento. Precisa ter a rede de saúde mental ali junto para não deixar ter nenhum problema. Né? Não estão medicadas também. Elas precisam ser medicadas. Mas aí medica, volta para casa. Mas só que aí depois, de novo, ela para de tomar medicação e ela volta para lá. E ela já sabe também aonde procurar. Ela já vai saber que ela pode ir na Seja Vida. Ela vai saber que ela pode ir no centro de referência. Então, isso compromete a confidencialidade do abrigo. Isso já tem sido uma luta muito grande. Porque é muito importante, mas a gente não consegue prosseguir nas tratativas. E isso tem causado, Rafael, um problema muito grande para muitas mulheres. E assim, para muitas, né? Porque não só para as que não vão ter o local para ir, mas como para aquelas que estão lá nesses locais sigilosos e que esses locais não podem perder o sigilo. Porque senão elas podem também ser colocadas em risco. Então, vamos lá, para a gente tentar resumir ali. Falta esse meio termo, essa casa intermediária de passagem. E a gente aqui no Rio, então, está ainda... É uma das peças da engrenagem que a senhora falou. Essa peça está faltando ali para conseguir completar a engrenagem toda. Faltando. Então, isso é importantíssimo. Porque a Chiquinha Gonzaga é como se fosse um bate e volta, né? Bate, faz o atendimento, daqui a pouco dali vai para algum outro órgão para tentar ajudar. Né? Nesse abrigo sigiloso, a gente sabe que tem, assim, geralmente se tem um prazo ali de até 6 meses para que a mulher possa ter a sua recuperação, ter o seu atendimento. A gente sabe que tem nessas casas de apoio profissionalizantes, de vez em quando não, vira e mexe tem problemas com relação à falta de vagas, né?
porque a demanda é maior do que a oferta de vagas que tem para que elas possam exercer ali aquelas atividades. Uma coisa que a gente também percebe é que falta uma melhor integração, aí talvez entre a Secretaria de Assistência com as outras secretarias municipais para dar essa porta de saída. Seja com a Secretaria de Trabalho e Emprego, seja com a Secretaria de Habitação para ajudar, a Secretaria de Cultura, para que se façam atividades que possam até remunerá-la, né, para ela se tornar cada vez mais independente, não ficar ali sempre, às vezes, à mercê do agressor, não ter essa coisa de voltar. Isso é muito importante. Se tivesse uma reserva assim, de vagas para elas em determinadas empresas que pudessem... Isso também seria muito interessante. Né? Se pudessem, assim, por exemplo, um percentual e eles ganhassem algum tipo de benefício, as empresas que empregassem essas mulheres, isso seria interessantíssimo também, né? Então a senhora está me dando... Eu acho que não tem. Está até dando uma ideia para a gente tentar escrever um texto nesse sentido aqui no município. Então, a gente pode pensar nisso, pode pensar na casa de passagem. A gente pode pensar também, nesse momento de pandemia, talvez, Rafael, um hotel que recebesse, né, semelhante à questão dos idosos, se o número de vagas fosse reservado para essas mulheres, nesse caráter provisório, com uma limitação de dias, por exemplo, 15 dias, 10 dias. Olha, pode ficar 10 dias. Tudo bem, ela fica lá 10 dias, depois esses 10 dias, pelo menos, dá tempo delas se reestruturarem. Aí, de repente, a psicóloga, assistente social do abrigo sigiloso poderiam atendê-las também, porque a estrutura já existe. Entendi. Só que você colocar dentro do equipamento compromete. Então, assim, excepcionalmente, poderia ficar num hotel. Porque, além disso, se a gente pensar bem, o momento coronavírus, né? É o momento do contágio. Você colocar nessa casa, você vai ter famílias, não é só a mulher, vai ter a mulher, às vezes com 2 filhos, que já estão morando lá há algum tempo. Você colocando uma pessoa a mais na casa, ou pessoas que às vezes são moradores de rua, às vezes você tem pessoas que estão ali também num perfil mais comprometido, que pode levar o coronavírus para dentro do equipamento, que vai prejudicar todo mundo, né? Então, nesse momento especial, de repente, a questão do hotel poderia já dar uma ajuda emergencial, né? E outro dia eu ouvi o prefeito falando numa entrevista que eles abriram aqueles convênios para os hotéis para os idosos, mas que, sei lá, de talvez 800 vagas possíveis dos hotéis que se colocaram para conveniar, eles tinham 200 ocupadas e ainda tinham mais umas 600 ociosas. Ou seja, podia pegar parte dessas que estão ociosas, que os hotéis estão ali se dispondo a apresentar, para fazer separar, né? Tem a parte dos idosos, mas faz um determinado número de vagas para as mulheres. Acho que é importante a gente tentar essa interlocução com a secretária municipal de assistência social para levar essa ideia e meio que cobrar, né? Acho que isso é importante. Vamos fazer isso, sim. Estou até anotando aqui também. Eu acho que é muito, muito importante. Por exemplo, você tem também a questão do aluguel social. Mas eu acho que isso seria ainda emergencialmente melhor ainda, porque você vai ter uma equipe, você já vai ter um local pronto, né? E assim, emergencialmente é o que a gente precisa. E ainda mais se você está falando que os idosos está sobrando vaga, né? Porque para o idoso é muito mais difícil, porque ele vai sair da casa dele, ele não quer essa saída. Agora, para uma mulher, ela precisa dessa saída, porque se ela não sai, ela pode morrer. Então, deixa eu só voltar aqui lá naquele gancho de trás que acho que ficou perdido. Quando eu quis falar do ciclo, é para dizer que feminicídios são mortes evitáveis. Porque se você rompe o ciclo, você não chega no feminicídio. Então, a gente só combate o feminicídio se a gente combater a violência doméstica. Então, e para isso a gente precisa dessa rede, Rafael, dessa rede estruturada, da gente estar sempre construindo, da gente estar sempre dando atenção, respeito a essas mulheres e dando condições de sair dessa situação. E essa condição, se a gente conseguir esse lugar, vai ser fantástico. Estou contando já com esse projeto, estamos já contando com isso. Vamos. Aqui as coisas vão fluindo, a gente vai anotando e vai tentando apresentar. Então, tem a situação da casa de passagem, o projeto de lei para cota, né, determinar uma certa cota, e a questão dos hotéis para usar agora como estão fazendo com os idosos, usar para as mulheres. Aproveitar que o convênio já está feito, de repente fazer algum ajuste no decreto, mas que talvez seja mais fácil de resolver. Não é tão complicado, já que tem as vagas ociosas de acordo com todos os dados que a gente tem em relação às ocupações dessas vagas. Uma pergunta agora de
curiosidade também, porque eu depois, sinceramente, a gente tem dificuldade de acompanhar o pós. Aquelas mulheres que chegaram à rede da prefeitura, a gente sabe que tem uma série de... a equipe é multidisciplinar, né? Tem vários profissionais que atuam ali numa determinada casa, você tem advogado, psicólogo, assistente social, tem várias atividades, vários profissionais ali. E depois, esse acompanhamento depois, que a gente sabe que tem a dificuldade da porta de saída, para ver se elas vão conseguir ter a sua independência e tocar a sua vida, né? Quebrar aquilo que estava antes e tocar a sua vida para frente. Mas como você, a senhora tem o feedback da Secretaria de Assistência sobre esse pós, né? O pós, a vida pós-agressão, a vida pós... Isso é uma coisa que eu vejo que talvez falte também, né? Eu acho que esse isso feedback falta do acompanhamento posterior dessas mulheres que sofreram tudo isso e passaram pela rede de proteção. Como isso poderia ser melhorado? Isso é muito importante que você está falando. Eu acho que isso poderia ser melhorado, primeiro, com acompanhamento psicológico e também a questão desse empoderamento, né? A questão que a gente falou ali da reserva de vagas para um trabalho, porque esse acompanhamento posterior é muito, muito, muito importante. O acompanhamento e dar a ela condições de restabelecer e de reerguer sua vida, né? Porque romper, ela vai romper, ele pode ser preso, vai passar um tempo, vai sair, mas ela tem que se reconstruir, né? Ressignificar a vida dela inteira. E para isso ela vai precisar de ferramentas. Ela vai precisar do trabalho, ela vai precisar, eventualmente, o aluguel social por um período, ela vai precisar realmente de suporte. Né? Exato. Algumas conseguem fazer algumas atividades artesanais, né? A gente acompanha que tem assim conseguem pegar bem aquela coisa de fazer umas atividades dessas. Além da questão do trabalho e de emprego, mas pode pensar naquelas... Você tem espalhado na cidade aquelas feiras de artesanato, aquelas feiras de moda que fazem, às vezes, nas praças e tudo. Tentar, assim, talvez por lei, né? Existe uma lei que você tem que ter uma certa distância de comércio, mas tem os decretos que definem que elas podem acontecer nos diversos bairros. Pensar se pode determinar uma cota para elas também dentro dessas feiras, para elas apresentarem algum tipo de trabalho delas. Não sei, pensar realmente qual é a melhor forma de conseguir reinseri-las para que elas consigam ter a sua... Dar trabalho para elas trabalharem, ganhar dinheiro delas, se construírem. A gente tentar essa questão das cotas. Eu acho que realmente essa sua ideia é boa também. É muito boa. Mas essa sua ideia ela é mais específica. A gente vai ter que estar dentro, saber se existe esse público, né? Que é uma coisa mais específica. Agora, uma reserva de vagas, eu acho que seria mais amplo, porque vai para todas as áreas. A gente poderia pensar nisso. Esse acompanhamento no pós talvez pudesse ser feito junto com os CRAS, com os CREAS, os dados, de repente, podia ter alguma passagem de dados deles para vocês, né, no caso, assim, para o juizado, para a defensoria, de uma forma talvez mais detalhada, né? Talvez falte um pouco disso. Exatamente, acho que a gente pode conversar sobre isso. Assim, eu nunca acompanhei, apesar de que acho extremamente importante, porque a gente não acompanha porque a nossa vida acaba sendo muito corrida, né? A gente está... E o judiciário, a parte do judiciário ali, a parte da punição. A gente trabalha com as políticas públicas também. Mas é muito trabalho, né? Você tem a concessão das medidas protetivas, acompanhamento da medida protetiva, o julgamento da ação penal. Então, esse acompanhamento do judiciário fica até determinado momento, até a sentença, e depois ela vai seguir a vida dela. E esse suporte depois que você falou é fundamental. Entendi. É fundamental mesmo. Você tem os centros especializados, os CREAs, que são bem importantes para isso, né? Tem uma estrutura melhor e acho que podem ser, assim, são bem utilizados para isso, para tentar fazer exatamente, porque você estruturar esses centros, Rafael, ele vai ser importante para antes, que ela rompa antes o ciclo, e para depois, para que ela também não retorne ao ciclo ou não estabeleça um novo ciclo também. Né? Ela precisa se empoderar, ela precisa dar conta dela mesma, né? De acreditar no trabalho dela, de reconstruir a autoestima dela. Mas para isso vai precisar de suporte, senão depois ela acaba repetindo uma outra relação também abusiva e se metendo na maior confusão aí, numa outra enrascada. Então, mas para isso, para que a gente não tenha violência doméstica, para que a gente não tenha o feminicídio, a gente tem que investir nesses centros de referência, a gente tem que investir no apoio antes e no apoio depois, mas no apoio
para que não aconteça o crime, que não aconteça a situação de vulnerabilidade. E é importante lembrar, assim, eu sou juíza de violência doméstica, já fui juíza de infância e juventude, de adolescente em situação de risco, de adolescente infrator também, e que está tudo relacionado, entende? Porque quando você tem uma relação abusiva dentro de casa, essa relação é abusiva com a mulher, mas às vezes também é com os filhos, e os filhos que assistem aquilo também, eles tendem a repetir a situação violenta. Então, essa relação abusiva entre o casal, ela vai refletir na família inteira, e ela destrói a família, porque ela vai destruir, inclusive, a vida dos filhos. Porque o filho vai repetir aquele comportamento como na mulher dele, ou na filha dele. Então, cria famílias desajustadas. Por isso que é tão importante esse enfrentamento da violência, que não é só contra a mulher, é contra a família, é contra a sociedade, né? Perfeito. Bom, a gente tem poucos minutos até acabar aquele nosso tempo do Instagram. Com certeza as pessoas estou vendo aqui que todo mundo está, assim, acho que está ouvindo bem e absorvendo bem as informações. Para a gente quase chegar aqui ao final, vamos lá. Pegando uma mulher que hoje teve um problema, né? Qual seria o passo a passo, então? Vamos lá, só para a gente dar uma resumida. Se ela tiver um problema e ela quiser denunciar, primeiro, se ela não quiser denunciar, ela pode procurar o centro de referência, pode procurar a Defensoria Pública. Se ela quiser denunciar, ela procura a delegacia de polícia, seja nessas 3 formas que nós falamos, presencialmente, registro de ocorrência online ou 197. Vai fazer o registro de ocorrência. E aí ela vai receber uma medida protetiva. Ela vai receber na hora, ela vai ao juizado correspondente, dependendo do local que ela morar, vai ter a medida protetiva deferida. Ele vai ser intimado da medida protetiva. Essa medida protetiva ela tem um prazo, geralmente é concedido 3 meses, 6 meses. E depois de um tempo, depois que for investigado, que ele for ouvido, vai ser ajuizada aí a ação contra ele, né? Ele vai ser denunciado e ele vai eventualmente responder o processo. Né? Mas assim, o importante é ela primeiro entender o que ela quer, o que ela precisa, né? Se ela precisa, ela se orientar, ela saber quais são os recursos que ela tem disponíveis. Se ela está numa situação de grande risco, liga para a delegacia. Ou vai à delegacia mais próxima da casa dela. Leva todas as provas que ela tiver em mão. Se ela tiver print, ela pode levar print, pode levar fotografia. O que ela tiver, ela leva para a delegacia. Se ela não tiver nada, não tem problema, porque a palavra dela vale muito. Faz o registro de ocorrência. Porque é muito importante lembrar que em uma média de 70% dos casos de feminicídio, a mulher nunca tinha feito um registro de ocorrência. Sim. Então, muitas mulheres têm medo de denunciar, porque acham que se denunciarem, vai acontecer alguma coisa com elas. Mas é exatamente o oposto que acontece. Se elas não denunciam e se elas não fazem nada, aí que os feminicídios acontecem. Exato, é o risco de morrer mesmo. Então, todos fiquemos atentos a isso, né? Que se soubermos de algo parecido, que todos possamos denunciar para ajudar. Doutora, a gente tem aí 1 minuto e 20 para acabar. Eu quero agradecer muito a sua participação. Acho que foi bem esclarecedor. Cada live que eu faço com as pessoas que sabem muito de determinados assuntos, eu aprendo bastante. Então, pessoalmente, está sendo sempre uma vivência ótima para mim poder fazer essas lives. Então, eu quero agradecer e que você pudesse deixar o seu recado final e sabendo que tem muito trabalho pela frente, vamos levar adiante esses projetos. A gente vai conversando. Obrigado, tá? Eu queria agradecer muito, o Rafael. Assim, eu acho que a gente tem um parceiro dentro da Câmara é muito importante, porque as mulheres precisam do apoio, precisam do apoio de homens também, né? Porque Exato. A gente precisa não só das mulheres para mudar essa sociedade, a gente precisa dos homens também se movimentando e apoiando a causa, que é uma causa de todos, como eu disse, é uma Exatamente. Causa da sociedade, das famílias, de todos. E meu apelo final é: feminicídios são mortes evitáveis. Vamos denunciar, vamos meter a colher, vamos ajudar qualquer pessoa que a gente sabe que está em uma situação de risco e não deixar que as mulheres se isolem, as mulheres vítimas de violência doméstica se isolem com o seu agressor nesse momento de pandemia. Exato. Obrigado mais uma vez, doutora Caterine Jatahy, pela sua experiência de compartilhar com a gente as informações e com certeza vai ajudar bastante gente. Pessoal, boa noite. Até a próxima. Tenho certeza que foi um assunto muito relevante e importante. Doutora, abraço, boa noite, até a próxima. Obrigada, Rafael, boa noite, obrigada.